Seja bem-vindo a Metafisicamente. Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, certo? Então, muito obrigado a presença de todos e também ao nosso querido Samuel Benini. Tá contigo a palavra, meu irmão. Muito obrigado pela presença. Valeu, Ale. Sempre é um prazer estar aqui no seu canal. Você sempre dá oportunidade para as pessoas. E agradecer muito a você. Você é uma pessoa de coração, humilde, uma pessoa que sempre tem ajudado aos canais. E agradeço muito a você, tá? E primeiramente agradecer ao Criador, ao Eterno, que Ele sempre dá essa oportunidade para que a gente passe uma mensagem, informações, que elas edificam, que elas trazem, eu sei que, muitas peças importantes para entendermos muitos dos mistérios da vida que o sistema no geral ele ocultou de cada um de nós, né? Seja as pessoas no sistema religioso, no sistema pseudocientífico de hoje, né? Existe coisas boas na ciência, mas existe também muita coisa oculta que eles não querem que entendamos, que ao fim de tudo eles querem o quê? Tirar o Criador da equação. Eles querem que as pessoas não tenham noção da batalha entre o bem e o mal que nós enfrentamos no dia a dia. E isso é mais presente do que a gente imagina, né? Essa questão da guerra das sementes, das linhagens, o tema sobre os Néfilins, por exemplo, os caídos, é um tema que nos últimos tempos tem se aberto a esse tipo de informação, as pessoas têm recebido muita informação sobre isso, mas espero poder estar colocando nessa live aqui, essa exposição, alguns aspectos que as pessoas esquecem e talvez pouco imaginam, mas que são importantes para a gente entender toda a questão dos Nefilins e que eles ainda estão, a batalha nossa ainda segue e nós estamos incluídos totalmente nisso. Então isso ocorre desde o Éden e continua ocorrendo até os dias de hoje, esse tipo de mistério, né? Deixar para vocês, quem se interessar, que se inscreva no canal Metafisicamente. É um canal, eu iniciei meu trabalho no YouTube em outro canal, por questão de visão, tanto na administração do canal e principalmente espiritual, eu decidi ter o meu trabalho à parte. No momento, até pensei em não continuar, mas os inscritos, as pessoas e a mensagem acima de tudo que vem de Deus, é um ministério, eu entendi que devo continuar o trabalho e é isso aí. Então espero que aqueles que gostem do trabalho possam estar ajudando a compartilhar o material, né? Lá a gente vai falar sobre muita coisa, sobre temas espirituais principalmente, sobre ciência, sobre cosmologia, né? Pessoal que entende a revelação final que nós temos nesses últimos tempos, por exemplo, como a Terra plana, etc. Então, espero que o pessoal ajude também nessa extensão de trabalho, né? E cada um é uma extensão, cada um uma semente, né? E acima de tudo, entendemos que estamos numa batalha espiritual e o Evangelho deve ser pregado. Uma mensagem de salvação para as pessoas. Mas é isso aí, agradeço a oportunidade e sempre uma honra estar aqui com vocês. E o Enoque, Samuel, ele falava, né, da era pré-diluviana, dos Néfilins, dos anjos caídos, né? E assim, Samuel, eu ia te fazer uma pergunta, foi na live passada, né? E a gente tinha combinado, na hora que tu for responder, eu até... Não, Samuel, vamos deixar para outra live. No caso, essa aqui, né? Então agora eu te refaço a pergunta, né? Porque assim, a gente sabe que quando teve o maior cataclisma, né, da história do nosso reino aqui, que foi o dilúvio, ele acabou, né, com tudo, né? Ele destruiu tudo mesmo, né? Os únicos sobreviventes estavam na arca, né? Mas tem algumas pessoas que falam que alguns Nephilim sobreviveram, né? E eu perguntei isso pra ti, eu mais ou menos entendi ali o comecinho quando tava falando, né? Mas ficou pra essa live. Então, Samuel, eu quero que tu fale pra nós como que os Nephilims eles sobreviveram, né? Ao dilúvio, né? Ou se sobreviveram, ou se os anjos caídos trouxeram eles à vida novamente. Eu quero que tu tenha um tempo aí, tu pode usar o tempo que tu quiser, Samuel, aqui da live,
sobre os Néfilins. Fala também do tamanho deles, a diferença de tamanho. Eu já vi tu comentando sobre, inclusive tinha Néfilins menores, né? Uns muito grandes. Samuel, tá contigo aí esse tema tão intrigante e interessante aí, que são os Néfilins, os anjos caídos. Tá contigo, meu irmão? Beleza, pessoal. Eu vou estar falando sobre a questão dos Nefilins aqui. É algo que vocês não vão ouvir em muitos lugares, porque o pessoal ele tende a repetir muito aquilo que é passado, claro, mas por isso que eu perguntei para vocês. Eu vi que o pessoal no chat, a maioria das respostas foi anjos caídos, né? Eu perguntei assim, o que são Nefilins? Né? Aportuguesadamente, né, Nefilins com S mesmo, né? Mas o termo correto mesmo, por ser uma palavra em hebraico, em plural, Nefilim, quando termina com IM, já é plural, né? Então não haveria necessidade de colocar um S. Mas vamos falar assim como a gente conversa normal. O termo Nefilim, ele vem de Nefal, né, que tem a ver com caídos. Tá? Esse é o tipo de raiz, né, que as pessoas elas entendem, que estudam bastante esse tipo de termo. Inclusive, o termo Nefilá, em aramaico, tem a ver com a constelação de Órion. Né? Olha que interessante. Então, primeiro eu quero dar um conceito para vocês, muito importante, pessoal, do que nós somos, o que é o mundo. Tá? Deus, ele é espírito. Por sua vez, anjos também são espíritos. Por sua vez, nós que nos chamamos homem, tudo isso aqui é bíblico, tá? Nós somos espírito, vestido, revestido de carne. Então, quando a gente está falando sobre cosmologia, sobre seres caídos, etc., estamos falando de toda uma batalha espiritual. Então, quando eu for definir a palavra Nefilim, geralmente as pessoas dizem, são filhos de anjos com homens. Em realidade, Nefilim são espíritos caídos que se encarnam e não necessariamente são gigantes, de tamanho muito grande. Prestem bem atenção novamente. Nefilim são espíritos caídos que se encarnam e não necessariamente são gigantes apenas. Mas eu vou estar explicando toda essa questão, todas as fases, quando foi do mundo antediluviano e como foi isso pós-diluviano, como eu entendo que atravessaram e porque eu entendo que até os dias de hoje existe isso, tá? Só que de uma maneira muito, muito oculta. Então, os Nefilins são produtos, os mais clássicos que nós conhecemos, dos filhos de Deus, ou seja, seres angelicais, que se misturam com os filhos dos homens, né? Mais precisamente as mulheres, as filhas dos homens. No livro da sabedoria etíope, chamado Quebra-Nagasta, eles entendem que esses sentinelas, esses seres angelicais, eles vieram e se uniram com as filhas de Caim. Tá? Primeiramente com as filhas de Caim, não somente com a humanidade em geral, mas especificamente com as filhas de Caim. É dito, inclusive, nessa literatura, que eles observavam a beleza das filhas de Caim, e é chamada de filhos dos homens, tá? Filhas dos homens na Bíblia. Né? Então, tem o verso famoso da Bíblia, Gênesis 6, do verso 2 ao 5, que diz assim: E aconteceu, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Esses homens aqui eu entendo que está se referindo à semente de Caim, tá? A toda a humanidade, mas principalmente, em específico, à semente de Caim. Viram os filhos de Deus, ou seja, esses Benai Elohim, os anjos, os sentinelas, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, esses seres celestiais, eu entendo que os vigilantes, eles tinham a incumbência de cuidar do ser humano, pós-queda de Adão, em relação tanto aos anjos, aos espíritos malignos caídos, que são interdimensionais, que eles estão em outra frequência e assolam as pessoas, oprimem. Então, por exemplo, ter contato com elas, possuir as pessoas, e também da própria semente de Caim. Pessoalmente, eu entendo que, dentro dos estudos, Caim, ele já possuía essa predisposição genética maligna, por ele ser filho
da serpente. Eu entendo que em Gênesis 3,15, Eva estava grávida de duas sementes. A semente maligna de Satanás e a semente de Adão. Por isso que as filhas de Caim foram as escolhidas pelos sentinelas, segundo a literatura hebraica, tá? Segundo o conhecimento hebraico. Eles entendiam que elas foram as que eles buscaram para isso. E esse é o porquê os primeiros nefilins clássicos, esses seres caídos, eles se tornaram aberrações. Porque a semente de Caim, tendo uma predisposição genética a trazer espíritos malignos aqui nesse mundo, ao vir sentinelas aqui, anjos já em seu estado maior, mesmo eles se fazendo em forma humana, começou a nascer o quê? Aberrações. Esse é o porquê aconteceu isso. Inclusive em Gênesis 6, diz o seguinte, para que vocês tenham a prova de que Nefilim já existia e continuou havendo. Diz o seguinte no verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, ou seja, conheceram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, ou seja, esses, porque há várias raças, tá? Não necessariamente são caras grandes, mas prestem bem atenção aqui. Havia naqueles dias, o termo aqui é Nefilim na terra, havia caídos na terra. Quem são esses caídos? A semente de Caim. E também depois, quando os Benai Elohim, os filhos de Deus, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, ou seja, isso daí continuou havendo, entendeu? Por isso que é dito, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, né? Ou seja, coabitaram com essas filhas de Caim, por isso que é descrito na literatura como quebra-nagaste, e dentro do conhecimento hebraico sempre se soube disso, sobre a semente de Caim e sobre esse tipo de vínculo que eles tiveram com os sentinelas. E continuou havendo. Esses eram os valentes que houve da antiguidade, os homens de fama. Aqui são usados termos como Giborim, que são guerreiros. Geralmente é um termo usado para essa semente maligna, que eles sempre tinham ligação com ser guerreiros, com a manipulação do aço, do ferro, que inclusive se vocês estudarem a própria semente de Caim, e a própria maçonaria diz isso, eles eram ferreiros, eles trabalhavam com instrumentos de guerra. Tá? Então, esse tipo de costume continuou sendo passado pelos próprios sentinelas, e essas sementes elas foram se alastrando pela terra, e é por isso que eu entendo que esses caras esses seres eram muito grandes. Sobre a altura deles, né, é entendido que quando se faz a medição, eu não estou com o verso aqui, mas falam desses primeiros seres que foram gerados. Enoque 7 diz o seguinte, que é quando Samiasa ele convoca esses anjos, tá, para estarem fazendo descendência com as filhas dos homens. Então ele diz assim, então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmos, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Então eles ensinaram bastante técnica científica em relação à botânica e coisas assim, mas para trabalhar com... Eu entendo que esses sortilégios, raízes, com drogas... E aí continua no verso aqui, e as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 30 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, répteis e peixes. A terra reprovou os injustos. Então sempre quando a Bíblia ela menciona sobre os injustos, sobre os ímpios, geralmente ela está sempre se referindo a essa semente maligna que sempre prosseguiu na terra. Nefilins, eles são espíritos caídos que se encarnam e não necessariamente são gigantes, mas os primeiros frutos da semente de Caim com os sentinelas geraram gigantes absurdos, que na cultura grega eles chamam de titãs. Tá? Geralmente eles se chamavam dessa maneira. Entendeu? O termo Nefilim, inclusive, ele é encontrado em poucas passagens da Bíblia. Ele está em Gênesis 6, que é a passagem mais clássica. Ele está em Ezequiel 32, 27, que diz o seguinte: acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos, que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos,
embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Aqui está falando, acaso, né, não jazem com outros guerreiros incircuncisos? Esses guerreiros incircuncisos são esses Nefilim, que caíram, inclusive, sempre associado à queda, tá? Espíritos malignos que permaneceram aqui por um determinado momento em carne e que continuam até os dias de hoje, mesmo pós-dilúvio. Depois vou estar explicando mais à frente como se dá isso. E desceram à sepultura com suas armas de guerra. Como eu falei, eles sempre são atrelados à guerra, à manipulação do ferro, tá? Os ferreiros. E eles são construtores, inclusive. Sempre eles estão relacionados também à construção de monumentos e de cidades. Então lembre-se sempre disso. Esses arquitetos, esses ferreiros, né? Quem que é o grande arquiteto lá nós sabemos, para as sociedades secretas, e por isso que eles dão muita ênfase na questão de ser pedreiros, em monumentos, por isso que o símbolo deles é uma pirâmide, e eles escravizam as pessoas em cidade. Inclusive, tem algo muito interessante que eu quero comentar aqui, na maldição de Caim. A terra, ela é amaldiçoada para ele. E Caim, ele é o primeiro construtor de cidade. Inclusive a cidade ele dá o nome de Enoque, que seria o primeiro filho dele, mas não é o Enoque da semente de Sete. Por isso que a Bíblia faz questão, inclusive, de dividir a semente de Caim com a semente de Sete, tá? E esse tipo de maldição que ele tem de construir, e ele começa a construir cidades e a juntar as pessoas, segundo os escritos hebraicos e o conhecimento, a sabedoria, ele faz isso porque ele tinha terra maldita para ele. Então ele escraviza as pessoas dentro de um sistema de cidade e um sistema político, tá? De reis e governantes. E isso é exatamente o que a elite até os dias de hoje faz com o povo, porque eles são descendência caída desses nefilins. Até os dias de hoje são antiga descendência de Caim, são antiga descendência desses sentinelas, que ainda atravessou o dilúvio e permanece e escraviza a população até os dias de hoje, faz com que os filhos de Adão, que somos nós, trabalhemos para eles incessantemente dentro do sistema. Isso aqui é uma herança dessa maldição. Como Caim era primogênito, ele ficou com esse tipo de questão sobre a terra, e até hoje os filhos de Adão padecem pelo pecado em relação a isso. E isso é um dos grandes motivos porque Deus permitiu que essa descendência maligna dos nefilins passassem após o dilúvio por uma questão de primogenitura, que existem leis espirituais, e por isso que até os dias de hoje a elite maligna, descendência desses seres caídos, ainda nos domina. Então o termo Nefilim, ele também é encontrado em Números. Inclusive aqui, quebra completamente qualquer pessoa que diz que os Nefilins jamais passaram do dilúvio. Tá? Tem gente que fala isso, tá? E totalmente equivocada as pessoas estão. Em Números 13:33 é dito o seguinte: também vimos ali gigantes, o termo aqui é Nefilim, filhos de Anak, descendente dos gigantes, mais uma vez o termo. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então aqui é uma prova irrefutável, em termos de escritura, em que os nefilins eles passaram o dilúvio. Mas eu vou estar comentando mais ou menos aqui os tipos de gigantes também que existiram. No livro de Enoque, existe a citação do seguinte, no texto equivalente ao livro de Enoque, mas um texto grego. Tá? Eles acrescentaram informações que no livro de Enoque, em original, ele não tem, mas são informações interessantes, que é o seguinte: e as mulheres que conceberam gigantes lhe deram luz aos sentinelas, e surgiram 3 raças. Os grandes gigantes, ou seja, os titãs, que são o fruto desses sentinelas com a semente de Caim. Os gigantes trouxeram à frente os nefilins, ou seja, os caídos, que são uma raça um pouco menor desses gigantes. E é dito que os nefilins criaram ou mataram os Eliud. Os Eliudes também são considerados uma raça de gigantes, que eles dizem que são de excepcional capacidade e de muita maldade. E eles existiram aumentando o poder de acordo com a sua grandeza. Criaram semi-raças, ou seja, eles não eram estéreis, tá? Isso também tem pessoas que falam, os nefilins eram estéreis? Não, eles tinham capacidade de procriação tranquila. Tá? Quando o pessoal fala híbrido, é porque eles são aberrações genéticas, mas eles tinham capacidade de procriação. Você não pode confundir com um híbrido de animal hoje, tá? O pessoal às vezes pega o ligre, né? O tigre com o leão.
Ainda assim, existem hoje já matérias que mostram que mesmo plantas que são híbridas, e aí raças de animais, né, esses tipos de manipulações genéticas que já têm capacidade de procriação. Então imagina esses seres antigos, que nós estamos falando de anjos que adentraram na matriz humana, eles tinham capacidade sim de reprodução, e também eles tinham uma engenharia genética muito melhor que a nossa. Tá? Outro termo também que é muito usado para esse tipo de ser, e ele está relacionado ao que nós chamamos de maneira mais clássica de nefilins, mas são relacionados a essa semente maligna, é o termo Refaim. Tá? A gente pode encontrar esses títulos com o significado de mortos. Às vezes o termo Refaim é traduzido na nossa Bíblia como mortos. O termo Refaim aparece em Deuteronômio 2:11, 3:11, em 2 Samuel 21:19 e em Josué 11:22. Vou estar lendo algumas passagens dessa. No caso, o termo Anakim, Og, o rei de Bazã, Golias e outros gigantes que os heróis que Davi e seu exército enfrentaram, eles são a descendência desses que atravessaram o dilúvio. Inclusive, deixa eu dar a questão da altura, antes que eu me esqueça. A altura desses primeiros titãs, desses primeiros gigantes, fruto dos sentinelas, com essa semente maligna de Caim, eles alcançavam a altura, em média, de 150, 160 metros, até mais. Existem alguns escritos que colocam mais. Agora, vale entender que a altura do ser humano, pós saída de Adão, eles eram muito maiores. Isso é uma coisa que as pessoas sempre se esquecem. Tá? Eu entendo que Adão, em sua plenitude, no Éden, ele tinha mais de 60 metros. Isso também é o que possibilitou que esses seres eles gerassem descendência. Por quê? Porque as mulheres e o próprio ser humano comum, ele já era maior. Tá? Então eu entendo que Caim, que Abel, e que todos esses primeiros que estão ali na geração antes do dilúvio, eles tinham alturas muito grandes e eles foram diminuindo com o tempo, conforme o campo elétrico da Terra foi diminuindo e conforme a primeira grande inversão magnética ocorreu, que foi justamente no dilúvio. Então toda a fauna, toda a flora foi diminuindo e também, por sua vez, essa descendência. Até porque a matriz genética, tanto dos caídos como da semente de Adão, também ela foi decaindo. Então essa genética ela foi diminuindo também de tamanho e o tanto que essas pessoas viviam. Tá? Mas por isso que eles viviam mais, etc. Eu entendo que eles tinham um corpo baseado ainda em silício. Por que em silício? Porque Adão ele foi feito do pó do Éden, que é ônix, que é silício, que é quartzo. Não é pó do barro que a gente conhece hoje de carbono, não. Foi de ônix. Então, por isso que o ônix era usado nas vestes sacerdotais em cada ombro. E todas as pedras sacerdotais, elas sempre foram em base a quartzo, em silício. Elas sempre tiveram essa base, porque isso tem a ver com o material do firmamento, com o material que o corpo dos anjos foi feito. Os anjos têm um corpo espiritual, mas esse corpo ele é baseado nessa própria natureza que Adão ele foi feito. Só que Adão ele tem uma limitação, ele tem um tipo de matéria diferente que ele foi criado em relação aos seres espirituais celestiais originais. Então, continuando, em Deuteronômio 2:11 diz o seguinte: também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam emins. Ou seja, esses seres sempre existiram pós-dilúvio. Mas eu vou estar detalhando depois para vocês. Mas aqui estão todas as provas que esses seres eles continuaram havendo, tá? Continuaram existindo. Também Deuteronômio 3:11 fala sobre Og, o rei de Bazã. Existem algumas literaturas que dizem que Og é antediluviano. É de se estudar esse tipo de informação para entender se isso é real e se ele conseguiu realmente sobreviver todo esse tempo. Tendo em vista que sim, esses seres antediluvianos viviam mais. E ele, sendo da semente maligna, pode ser que ele tinha alguma capacidade maior de viver. Ou ele poderia ter feito algo que eu poderia estar detalhando, que através desses monumentos antigos, esses seres malignos, eles trocavam corpos. Eles faziam uma espécie de transferência de espírito. Igual você vai ver, por exemplo, no filme X-Men, Apocalipse, eles mostram claramente esse tipo de procedimento em que está um corpo de um ser ali, como um Nephilim, e está ali um corpo mais jovem, e eles estão fazendo esse tipo de transferência através da amplificação da pirâmide, enquanto as pessoas estão lá pelo lado de fora adorando. Mas a questão que aqui fala de Og diz o seguinte: por que só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes?
Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura enrabado os fios de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum? Era em base, mais ou menos, pessoal, Og ele tinha mais de 4 metros, em torno aí de 2 metros de largura de ombro. Então, assim, era um ser muito grande, e se as pessoas falarem que isso era um humano comum, é uma loucura. E também está escrito aqui em Josué 11:22, nenhum Anakim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Então, a semente dos israelitas, que são os filhos de Adão, eles sempre entravam em combate com essa semente maligna, e por isso que você vai ver muita matança, principalmente no Velho Testamento, em que Deus ele combatia veementemente toda essa semente maligna que estava espalhada por aquela região. E por que ela ficou espalhada por aquela região? Isso tem a ver com como esses seres atravessaram o dilúvio, que eu vou estar falando mais à frente. Outra coisa que também as pessoas precisam entender é que esses caídos, eles sempre nascem com uma incompatibilidade genética. Por isso que muitos deles tinham o corpo muito peludo, ou muitos deles possuíam, por exemplo, segundo as mitologias antigas, fraqueza em relação à luz solar. Daí vem toda essa questão dos contos de vampiros. Muitos deles eles têm o tamanho anormal, maior, geralmente, que o ser humano, ou uma força extrema, ou capacidades que nós chamaríamos de paranormalidade, maior que do ser humano, porque nós também temos nossas capacidades espirituais, que são os dons que o Espírito desperta em nós. Mas esses seres, eles já vêm com essas questões abertas. Tá? E eles geralmente aprendiam técnicas, principalmente nessa época, as técnicas ocultas, que a semente deles, eles guardavam isso em livros, em literaturas. Então eles desenvolviam tudo isso. E eles tinham uma genética específica. A maioria deles, eles possuem um RH negativo, que proporciona uma propensão à paranormalidade maior, a esses tipos de fenômenos. Tá? Vale lembrar que tanto o RH positivo como negativo são mutações, e todos esses não são o sangue original de Adão. Voltando a repetir aqui, vale lembrar que o sangue positivo e tanto o negativo, todos eles são mutações genéticas, e nós não temos hoje uma genética pura, igual a de Adão. Mas ela foi conservada, de certa maneira, até que o Messias ele viesse pela semente hebraica, tá? Pelos hebreus. Então, por isso que, inclusive, era dito o seguinte, existem nefilins anões também. E em Levítico 21:20, você percebe que Deus ele fazia questão que os sacerdotes, aqueles que estavam ali e faziam esse tipo de serviço ao povo hebreu, eles não tivessem defeitos genéticos. Porque muitas das vezes isso poderia ser resquício, tá, genético desses nefilins. Não à toa hoje nascem ainda pessoas com certas deformidades, nascem pessoas com gigantismo, nascem pessoas com enanismo, nascem pessoas com mais dedos, nascem pessoas com vários tipos de problemas. Inclusive até os tipos sanguíneos possuem doenças específicas de cada questão sanguínea. Então tudo isso é resquício de todos esses defeitos genéticos que esses seres malignos eles proporcionaram para nós, desde o Éden, desde antes do dilúvio e depois. Então em Levítico 21:20 diz o seguinte, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna, ou qualquer outro tipo de doença de pele, ninguém que seja castrado, nenhum descendente do sacerdote de Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas e queimá-las a Iá. Mas se nele houver alguma mácula e defeito, por isso não poderá aproximar-se e oferecer o pão ao seu Deus. Então, o que esses seres malignos eles geram? Eles também alteraram a fauna e a flora. No folclore japonês eles chamam de kaiju, é uma palavra japonesa que significa besta estranha ou animal incomum, que eles alteraram. Isso era uma engenharia genética de nefilim com animais. O nefilim com nefilim gera um caído. O nefilim com o humano, ele gera uma espécie de metade, uma tendência tanto para a contaminação genética, principalmente. Por isso que Deus ele sempre pedia que o povo hebreu não se misturasse com esses povos gentios, porque a maioria ali era semente maligna, e poderia haver o quê? Um decaimento genético, a ponto de que, quando o Messias viesse nesse mundo em carne, não fosse compatível e ele não pudesse nascer. Então eles sempre combateram a semente dos hebreus, por isso que os israelitas sempre eram inimigos
dessa semente maligna. Então chegou na parte dos Néfilins estéreis e como eles passaram, tá, pelo dilúvio. Então os Néfilins, eles nunca foram estéreis e eles tiveram sua semente em posteridade através do pecado de Cã, o gene humano que seguiu contaminado. Apenas Noé era perfeito, mas seus filhos e esposa possuíam genética ainda, de certa maneira, com contaminação pós-pecado do Éden. Até porque Deus já havia sentenciado e falado das duas sementes em Gênesis 3,15, do qual, da mulher, existe um representante principal que seria Cristo, Filho de Deus, que nasce em carne. Para que não houvesse nenhuma possibilidade dos nefilins retornarem, Deus teria que criar novamente do zero um casal, tanto o homem como a mulher. E no caso, Noé, ele prefigura, olha que interessante, gente, Noé, ele prefigura Cristo. Ele é o que veio trazer o quê? Um alívio genético, uma nova natureza para nós. E a mulher de Noé, que eu entendo que pela cultura hebraica eles dizem que é Naamá, ou alguns chamam ela de Noema, ela era da semente de Caim. Existe também a informação do seguinte, para quem conhece o livro de Jazar. O livro de Jazar, ele menciona também a mulher de Noé, chamada Naamá, mas da descendência de Sete. Então, segundo o que eu entendo dos estudos, inclusive o Zen Garcia tem esse entendimento, que Noé ele teve duas mulheres, chamadas Naamá. Por que o nome repetido? Se vocês pegarem a descendência de Caim e a descendência de Sete, vocês vão observar que existem alguns nomes que se repetem em ambas descendências. Porque é como que... Eu entendo que a descendência original, né? Claro, é a descendência de Sete. Mas no caso, inclusive, Enoque teve o filho chamado Enoque de Caim, e nós conhecemos que existe o Enoque da semente de Sete, que é o sétimo após Adão. E existe também o Lameque da semente de Sete, e existe o Lameque da descendência de Caim. E existe essa Naamá, e dentro da cultura hebraica também existe a Naamá da semente de Caim. Inclusive, existe o verso de Gênesis 4, no verso 22. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema, ou Naamá. Interessante que aqui não haveria sentido para que mencionar essa irmã de Tubal-Caim. Mas é mencionado aqui. Segundo os sábios hebreus, eles dizem que ela foi mencionada aqui porque ela foi a esposa de Noé. Mas ela não é colocada lado a lado com Noé pelo tipo de pecado que houve pós-dilúvio, que é o que eu vou estar comentando, e o que reativou a semente do mal. Então, Cã, ele reativou a semente maligna, a semente dos nefilins. Lembrando que os nefilins não são só gente, apenas gigantes, mas são seres que possuem, geralmente, defeitos genéticos pela incompatibilidade daquele espírito maligno que nasce ali, tá? Mas são espíritos caídos que vêm aqui na nossa matriz. É isso que vocês têm que entender. Então, diz o seguinte, em várias passagens do Velho Testamento, prestem bem atenção nisso. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima de sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou Yah. Levítico 18:6. Também diz em outro verso o seguinte: não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que lhe seja um rival, descobrindo a sua nudez, com a de tua mulher durante a vida. Levítico 18:18. Também há um outro verso que diz o seguinte: não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação para descobrir a sua nudez. Olha novamente a terminologia aqui. Levítico 18:19. O que é esse descobrir a nudez, gente? Ter relação. Tá? Outro verso que diz o seguinte: se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a sua, isso é uma coisa infame. Serão exterminados sob os olhos de seus compatriotas. Pois descobriu a nudez de sua irmã, levará a sua iniquidade. Levítico 20:17. Então, o que diz Gênesis 9, quando fala sobre Noé e a vinha que ele plantou e ele ficou bêbado? Diz o seguinte: Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Em algumas outras traduções, eles falam que
ele viu a nudez de seu pai. Então nessas traduções geralmente o pessoal fala que viu a nudez de Noé, mas o que significa essa nudez de Noé, pessoal? Assim como eu li em várias passagens de Levítico ali, é um eufemismo hebraico, que significa ter relação com a esposa, ou com um parente ali. Então Cã, alguns até entendem que ele teve uma relação, digamos, homossexual com Noé. Não, eu não compreendo assim. Por quê? O grande segredo está quando Noé lhe esbraveja, ele diz assim no verso 25. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, ou seja, o filho de Cã. Escravo de escravos será para seus irmãos. Ou seja, daquela relação incestuosa eu entendo que a esposa de Noé, que passou pelo dilúvio, que é Naamá, cometeu o pecado de incesto com Cã, e aí se reativou o gene maligno. Por que isso também? Porque existe, por exemplo, em Deuteronômio, a prova de que quando algo muito forte ocorre, os filhos que nascem em consequência, eles são malditos. E o que são esses seres malditos? São nefilins. São gente como você e eu, mas é um espírito maligno que nasce ali. Eu sei que é um assunto delicado, Samuel. E o exemplo disso está em Deuteronômio 28:18. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Mas o mais forte aqui é a palavra que diz o seguinte: maldito o fruto do teu ventre. Quando as pessoas elas cometem certos tipos de pecados, principalmente esses pecados como incesto, entre outras coisas, Deus ele amaldiçoa o ser que vem. Não cabe dúvidas disso. E interessante que existe o contrário disso aqui, do maldito fruto do teu ventre, quando Deus ele fala para Miriam, o seguinte: bendito o fruto do teu ventre, que era Cristo. Então aqui mostra que existe esse tipo de laço genético, que as pessoas têm pouca informação, que ele está ligado totalmente ao espiritual, está ligado à pré-existência, então se ativam seres malignos que nascem no meio das descendências. Mesmo entre os descendentes de Sem, chegou a nascer, principalmente dos povos gentios, principalmente pelo tipo de vida e pecado que eles levam. Então isso foi reativado, e quando você estuda onde os cananitas eles se localizaram, eles ficaram localizados ali onde era a terra prometida. Por isso que eles tiveram dificuldade, o povo de Israel teve dificuldade de adentrar ali, porque esses seres malditos, frutos dessa geração aqui, desse pecado de incesto, e não foi só ver Noé bêbado, tá? Mas foi um pecado de incesto, por isso que ele amaldiçoa Canaã, o neto, que não tem nada a ver, mas agora entendendo que sim, houve uma relação sexual, aí você começa a compreender que houve um reativar da semente maligna ali, pela já predisposição de Cã. Lá, como eu estava falando antes, no livro de Jazar fala sobre duas esposas, e no livro de Jazar menciona em um determinado momento apenas Jafé e Sem, e Noé e Naamá. E mais tarde, depois, quando fala sobre quando eles adentram a arca, aí sim menciona a pessoa de Cã. Então eu entendo que Cã, especificamente, ele era filho da Naamá, da semente de Caim. Por isso que ele tinha essa predisposição, e ele fez isso com a própria mãe. Esse tipo de comportamento ele está sempre presente nas elites, inclusive com Nimrod. E Nimrod era descendente, inclusive, de Cã. E Nimrod ele praticou esse tipo de incesto, que tem a ver, inclusive, com a questão da celebração hoje do Natal. Por que o Natal? Porque essas datas têm alinhamentos astrológicos com os monumentos, e geralmente esses filhos malignos nasciam nessa época de dezembro. Então é uma blasfêmia eles falarem que Cristo nasceu nessa época, que estão atrelando inclusive aos filhos, a esses nefilins que nasciam justamente nessas épocas. E Nimrod também fazia parte dessa semente maligna. É assim que acontecia. Inclusive, pessoal, quais são outros tipos de características que esses seres, a prova que eles não são estéreis, e a gente consegue também relatos históricos de pessoas ao redor do mundo. E os índios Paiute, entre as suas antigas lendas orais, eles diziam que há muitíssimo tempo, na região onde eles viviam, no caso é o atual estado de Nevada, habitava uma tribo de gigantes, que eles chamavam de Siteká. Dizem eles que eles constituíam entre homens e mulheres, tá? Então para a gente ver que não são estéreis, tão altos quanto 3,65 m. Tinham cabelos ruivos, pele clara, extremamente fortes e hostis. E justamente eles habitavam essa região onde os Paiutes haviam se instalado. Então conta-se que esse povo de gigantes causava medo e se mantinha imponente frente a eles, em frente às tribos da região. E praticavam antropofagia,
um ato ritual de comer uma ou várias partes do ser humano, ou seja, o mesmo comportamento dos seres antediluvianos, que comiam toda a fauna e começaram a comer o ser humano e beber o seu sangue. Que isso também, existe até um apócrifo de Moisés que fala que Eva teve um sonho em que Caim ele tomava o sangue de Abel, e ele, até que Abel se consumiu todo. Então esse tipo de questão, desde a semente maligna de Caim, todas essas atrocidades sexuais, e violência, e armas, e guerra. E quando os sentinelas vieram aqui e continuaram ensinando os filhos dos homens, as filhas dos homens, principalmente as filhas de Caim, e corromperam tudo, trouxeram os grandes titãs, todos esses gigantes, essas aberrações, essas bestas. Então Deus ele teve que o quê? Derramar o grande dilúvio sobre a terra. Para o quê? Para trazer alívio, porque senão ia só nascer semente maligna. Só que como Caim era primogênito, então ele permitiu que Cã, filho de Naamá, da descendência de Caim, passasse, e esses povos continuaram se alastrando como erva daninha, né? E Josué, Davi, Moisés inclusive combateu gigantes, Abraão, tá? Os 5 reis lá que ele enfrenta, tem a ver com essa descendência. Todos eles combateram, os hebreus eles são a linhagem de frente de exército que combateu essa semente maligna, que adentrava nos povos gentios, e que eles também faziam parte dos grandes impérios, principalmente os impérios de Daniel. E um dia eu posso estar falando como que eles se espalharam sobre tudo isso. Excelente, perfeito. Na verdade, tu já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive alguém fez aí no chat, né? Então quer dizer que como que o dilúvio matou todos, exceto os que estavam na arca, mas ressurgiu os Néfilins? Foi por uma prática sexual ali, né? Incestos ali, que veio a maldição novamente, né? Veio essa semente novamente aí pro mundo, né? Porque ela faz parte ainda da semente de Caim, porque como eu disse, eu entendo que Caim já era um Nefilim, é um espírito caído que está aqui em carne. E como eu disse, pessoal, nem sempre eles são muito maiores que nós. Essas aberrações maiores surgiram fruto de sentinelas com a semente predisposta ao mal de Caim, tá? As filhas de Caim. Então por isso que esses seres eram muito maiores, etc. E também porque os sentinelas, eles, pensem bem, eram seres angelicais que deixaram sua habitação, igual está dito em Pedro, né? E em Judas, que deixa muito claro também toda essa questão. O próprio livro de Enoque narra completamente tudo isso, cita os anjos, cita o tipo de acordo que eles têm ali com Gadrel, ou com Satanás, ou com Lúcifer, seja o nome que você quiser dar, né? Que é a serpente. Também as pessoas precisam ter essa informação de que houve isso já desde o Éden, tá bom? O que é um Nephilim? É filho de um anjo ou um ser humano. E isso é o que ocorreu já desde o Éden, e isso continuou ocorrendo. Como eu provei aqui em Gênesis 6, que disse que haviam e continuou havendo depois que esses seres desceram aqui e coabitaram com essas filhas dos homens. Então, quando a gente fala sobre homem, o que é um homem? Um homem é um espírito revestido de carne. E um Nefilim é um homem que tem um espírito maligno revestido dessa carne. Esse é o grande segredo que eu não vejo ninguém falando e ensinando. Por isso que muitos teólogos se confundem e falam: não, eu creio que não existiram Néfilim, eu creio que ali na citação é outra coisa, tal. E ficam confundidos e até hoje não sabem o que eram aqueles caras, o que era Golias, o que era Og e como passaram. E também existe uma outra forma, tá? Que está atrelado, como eu disse, quando o corpo deles estava envelhecendo, eles estavam se aproximando da morte, eles faziam essa técnica que eu comentei da questão das pirâmides, os monumentos antigos, que inclusive estão relacionados a prisões desses seres, mas muitos desses monumentos foram replicados através de uma tecnologia, principalmente que tem a ver com o som. Através de som eles invertiam a polaridade das pedras, e através do som eles conseguiam empurrar as pedras e colocá-las em seu lugar. E dentro disso, esses monumentos eles foram replicados e se tornaram amplificadores desse tipo de conhecimento tecnológico oculto. E existem outras formas também, poderia estar falando, como Stonehenge, entre outras coisas, mas sempre está atrelado a estrelas, a cristais. Sempre está atrelado a cristais e a estrelas. Por isso que se usa muito isso no esoterismo, etc.
para que esses seres venham aqui. De preferência, as mulheres que são usadas para isso, e o fecundador, né, o homem que vai estar usando, o casal que vai estar usando esse tipo de questão, eles sempre precisam ter, sim, uma predisposição genética, resquício desses nefilins antigos, dos mais antigos, que seriam, entre aspas, os mais puros, né, deles. Então, por isso que a elite, ela faz questão, sim, quando você faz a pesquisa, o RH deles geralmente é negativo, porque tem uma predisposição maior. Tá? O pessoal que é separado para o MK Ultra, desses artistas, geralmente eles separam pessoas desse RH. As pessoas que fazem parte de missões específicas da inteligência, de exército, etc., eles geralmente eles separam pessoas que são agentes, separam pessoas desse tipo de RH negativo, porque eles vão ter predisposição a despertarem algo assim. Então, não estou dizendo que quem tem esse tipo de questão sanguínea seja algo mal, tá, pessoal? Porque todos nós temos contaminação genética. Nós não somos puros em termos genéticos, tá? Por isso que nós teremos um corpo ressurreto e que Deus ele nos promete o quê? Uma nova natureza. Por isso que o Messias ele diz que nós teremos um novo nome, um novo nome dele e do Pai, ou seja, um novo código genético. Nós teremos uma nova natureza. E quando ele veio aqui, creio que está em Romanos, é dito o seguinte, que ele veio em natureza de pecado. Por que natureza de pecado? Ele não pecou, mas a natureza é de pecado. Ou seja, essa carne aqui contaminada. Por isso que nós, né, herdamos esse pecado. Não quer dizer que você nasce, você herda o pecado sem você nunca ter existido, que não tem nada a ver, de repente você nasceu pecador. Você nasce pecador em relação à sua natureza, ao seu DNA, e a algo que, não é o caso da live hoje, mas algo de nossa pré-existência. Por isso nós nascemos já aqui num grande desafio de vida, entre a escolha de bem e mal, e entre a luta celestial entre anjos e demônios. Se nós fôssemos uma raça diferente, que não tivéssemos nada a ver, seria até algo muito complicado que Deus ele nos colocasse aqui numa grande, digamos, vamos colocar, roubada aqui entre uma luta espiritual, e que você agora tem que escolher entre céu e inferno, sem saber de nada, sem entender nada disso. E não é porque nós somos seres pré-existentes, nós erramos, mas nós temos salvação. E tudo isso vem através da graça, através daquilo que Cristo comprou para nós. Então, tudo isso aqui é um pouco que eu posso trazer, depois um dia eu vou estar fazendo, se vocês quiserem, trazer todos os dados históricos, tá? Da Idade Média e de outras coisas, sobre a existência desses seres, que eles permaneceram ainda aqui entre nós, né? Eu recomendo inclusive um vídeo de um canal que chama Cadu Mago. Eu não sei qual é a crença dele em relação à religião, etc. Não é esse o meu interesse, mas existe um material específico que ele fala das raízes dos Nephilims na Europa. É excelente o material, depois posso estar trazendo também esse tipo de conhecimento em live para vocês. Mas isso é o que eu posso estar acrescentando aqui, pelo momento, de informações diferentes daquilo que o pessoal sempre passa no geral. Existem várias coisas que as pessoas não dizem, né? A questão dos Nephilims anões, né? Por isso que as culturas, por exemplo, vocês veem RPG, esses tipos de jogos, filmes que trazem o mundo antigo, aquele mundo caótico, antediluviano, cheio de bestas, cheio de coisas, sempre tem a figura de anões também, porque eles fazem parte dessa semente maligna. E por isso que Deus ele não queria que houvesse sacerdotes anões, né? E lembre-se, pessoal, não quer dizer que porque você conhece alguém que tem esse tipo de resquício genético, que ela nasceu com esse tipo de característica, que ela seja má, tá? Mas eu estou dizendo que isso jaz na nossa genética. Isso ocorre. A menção de 6 dedos, por exemplo, desses seres, dos Nefilins em específico, como Golias, por exemplo, ela é mencionada, né? Sobre esses gigantes, ela é mencionada, né, em várias partes da Bíblia. E vários, por exemplo, dos índios, quando eles relatam sobre esses gigantes, muitos deles trazem essa característica, eles falam, eles possuíam 6 dedos. Existe inclusive uma mitologia, uma história dentro dos índios, creio que norte-americanos, eles falam que no início dos tempos vieram seres parecidos a serpentes, e eles possuíam 6 dedos em suas mãos, e os convenceram que eles servissem a esses seres. Olha que interessante. E aí eles falam que em um determinado momento esses seres que pareciam répteis começaram a tomar suas mulheres e a devorar todo mundo. E aí eles dizem que eles clamaram ao grande Deus, Criador dos céus e da terra, e eles dizem que ele mandou raios e chuva, ou seja, o dilúvio. Isso é muito interessante na tradição oral deles. Então, essas informações que eu posso acrescentar aqui para vocês, e
as armas que existem hoje, né? Armas de guerra, armas forjadas, né? Facas, esses equipamentos bélicos, eles foram ensinados então pelos Nephilims? Sim, os anjos malignos eles ensinaram. E os Nefilins eles simplesmente replicaram esse tipo de conhecimento, de tecnologia, entendeu? Desde aquela mais brusca, que é você afiar um machado, você manipular o ferro e o cobre, assim como era a semente de Caim antiga, né? E você vê, por exemplo, nas citações no livro de Enoque, eles falam muito que eles ensinaram as questões de manipularem isso e armas, entendeu? Então eles tiveram um update, vamos dizer, né? Eles desenvolveram algo maior e eles tinham um conhecimento tecnológico também muito grande. Então, por exemplo, quando você vê uma pistola, né, ela é um tipo de tecnologia, de conhecimento, que ela está ainda usando uma bala que vem com muita força e fura a tua carne, mas é sempre o mesmo procedimento, algo que destrói a nossa matéria, né? Seja por qual forma for, seja por fogo, seja por cortar você, etc. Então é algo sempre está relacionado sim a essa tecnologia antiga, né? Quanto de maior hierarquia esses seres, eles vão usar outros tipos de tecnologias. Um dia eu poderia estar falando sobre angelologia, sobre os anjos que possuem capacidades diferentes ou mais limitadas, mas que eles possuem veículos, porque existem anjos que possuem veículos e eles atravessam os portais através de veículos, há outros que não precisam disso. Então existe muita coisa que a gente pode estar falando. Então os anjos que caíram, também alguns possuem esse tipo de característica até hoje. Outros eles conseguem se transformar, conseguem estar entre nós, alguns ainda usam esses tipos de veículos que as pessoas conhecem por discos voadores, etc. Entendeu? Inclusive, os anjos de Deus eles são pouco avistados, porque não é interesse que Deus ele fique se mostrando através dos seus ministros dessa forma. Ele quer que nós tenhamos, nós façamos as coisas pela fé, entendeu? Pela fé. Né? E já os seres malignos, se eles puderem, eles se mostram, né? Muitas das vezes vêm com uma roupagem de anjo de luz, né? Se disfarçam de anjo de luz, mas assim, eles gostam de se mostrarem e trazerem medo, entendeu? Mostrarem os fenômenos e as coisas e as pessoas ficam admiradas, né? Então sim, está tudo relacionado isso, esse conhecimento. Eles trazem tecnologias para as pessoas, para os exércitos hoje. Esse update bélico que a gente teve no século passado e neste que a gente está tendo, tudo isso faz parte da manipulação angélica, né? Desses seres caídos que eles vão passando, ou vai se resgatando esse tipo de conhecimento através de manuscritos antigos. As pessoas vão entendendo, vão decodificando isso, e vão compreendendo e vão, só que usando isso para o mal, né? Agradeço muito a oportunidade, além de estar colocando essas informações aqui. Depois vocês peguem novamente, pessoal, leiam todas essas informações. Samuel, muito obrigado, cara. Que live incrível aí, conhecimento aí vem nos trazendo, né? É isso aí. Se inscrevam lá, Metafisicamente, então. Obrigado, gente. Aqui, que o Eterno abençoe todos vocês e uma boa noite. Eu encerro a minha parte aqui e agradecer muito a você, Ale. Você é uma pessoa muito bacana, meu amigão aí, de primeiro canal que eu tive a oportunidade, e lhe agradeço muito, viu? E Deus te abençoe muito nisso. Certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Um bom descanso e um ótimo trabalho amanhã. Tamo junto, pessoal. Valeu! Falou!